Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 11 de setembro, nós vamos meditar de Ezequiel, do capítulo 8 ao capítulo 11. Que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 8 fala da idolatria no templo. Olha só. Em 17 de setembro, no sexto ano do exílio do rei Joaquim, enquanto as autoridades de Judá estavam em minha casa, a mão do Senhor soberano veio sobre mim. Vi uma figura semelhante a um homem. Da cintura para baixo, parecia uma chama ardente. Da cintura para cima, tinha aparência de âmbar reluzente. Ele estendeu algo que parecia uma mão e me pegou pelos cabelos. Então o Espírito me elevou entre a terra e o céu e me transportou para Jerusalém. Numa visão dada por Deus, fui levado ao norte do pátio interno do templo, onde havia um ídolo que provocou o ciúme do Senhor. E de repente estava ali a glória de Deus de Israel, como eu tinha visto antes no vale. Então o Senhor me disse: filho do homem, olhe para o norte. Olhei para o norte e ali, perto da entrada, junto ao altar, estava um ídolo que havia provocado os ciúmes do Senhor. Filho do homem, disse ele, você vê o que estão fazendo? Vê os pecados detestáveis que o povo de Israel comete para me afastar do meu templo? Venha e eu lhe mostrarei pecados ainda mais detestáveis do que esse. Então ele levou à porta do pátio do templo, onde eu vi um buraco no muro. Disse-me: agora, filho do homem, cave no muro. Cavei no muro e encontrei uma passagem escondida. Entre, disse ele, e veja os pecados perversos e detestáveis que cometem ali. Entrei e vi paredes cobertas de desenho de toda espécie de animal que rasteje criatura detestáveis. Vi também diversos ídolos adorados pelos israelitas. Estava ali 70 autoridades de Israel e no meio estava Jazanias, filho de Safã. Cada um deles segurava um incensário do qual subiu uma nuvem de incenso. Então o Senhor me disse: filho do homem, você vê o que as autoridades de Israel fazem com seus ídolos em salas escuras? Dizem: o Senhor não nos vê. O Senhor abandonou nossa terra. E acrescentou: venha e eu lhe mostrarei pecados ainda mais detestáveis do que este. Em seguida, levou-me à porta norte do templo, aonde algumas mulheres estavam sentadas chorando pelo deus Tamuz. Filho do homem, você vê isso? Ele perguntou: venha e eu lhe mostrarei pecados ainda mais detestáveis do que este. Em seguida, levou-me ao pátio interno do templo do Senhor, na entrada do templo entre o pórtico e o altar. Havia cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor. Estavam voltados para o leste, prostrados no chão e adoravam ao sol. Filho do homem, você vê isso? Perguntou ele. Será que não significa nada para o povo de Judá cometer esses pecados detestáveis que levam a nação inteira à violência e que fazem zombar de mim e provocar a minha ira? Por isso responderei com fúria. Não os pouparei, nem terei piedade, mesmo que clamem bem alto, não os ouvirei. No capítulo 9, aí nós vamos ver a justiça de Deus, matança de idólatras. Então o Senhor disse em voz alta: traga os homens escolhidos para castigar a cidade. Diga-lhe que venha com as suas armas de destruição. E logo surgiram homens vindo da parte superior voltada para o norte, e cada um tinha na mão uma arma mortal. Estava com eles o homem vestido de linho.
que levava na cintura o estojo com material de escrever. Todos estavam no pátio do templo e ficavam junto ao altar do bronze. Então a glória do Deus de Israel se levantou no meio dos querubins onde havia estado e se moveu para a entrada do templo. O Senhor chamou o homem vestido de linho que carregava o estojo de material de escrever e lhe disse: ande pelas ruas de Jerusalém e ponham um sinal na testa de todos os que choram e gemem por causa de pecados detestáveis cometidos nessa cidade. Em seguida, ouvi o Senhor dizer aos outros homens: sigam-no pela cidade e matem todos cuja testa não estiver marcada. Não mostre compaixão, nem tenham piedade. Matem todos, idosos, jovens, meninos, mulheres, crianças. Não toque naqueles que tiverem o sinal. Comece aqui mesmo no templo. E estes começaram pelos 70 líderes que estavam na entrada do templo. Profanem o templo, o Senhor ordenou. Encha seus pátios de cadáver, vão? Então eles saíram e começaram a matança em toda a cidade. Enquanto isso, fiquei sozinho, prostrei-me com o rosto no chão e clamei: ó Senhor soberano, acaso tua fúria contra Jerusalém exterminará todos os que restam em Israel? Então ele me disse: o pecado do povo de Israel e de Judá são muitos, muito grande. Toda a terra se encheu de homicídio. A cidade está repleta de injustiça. Eles dizem: o Senhor não nos vê. O Senhor abandonou nossa terra. Por isso não os pouparei, nem terei piedade deles. Eu lhes darei o que merecem por tudo que fizeram. Então o Senhor, vestido de linho, que carregava o estojo de material de escrever, voltou para relatar: fiz o que ordenaste. Capítulo 10, a glória do Senhor deixa o templo. E aqui no capítulo 10 surge uma reflexão. Hoje nós somos templos do Espírito Santo de Deus. E todas as vezes que deixamos de adorar a Deus para nos rendermos a qualquer outro Deus, todas as vezes que os nossos pecados fazem barreira entre nós e Deus, a glória de Deus, ele deixa o templo. Que templo? O meu templo. Eu sou o templo do Espírito Santo. Todas as vezes que eu peco, a palavra diz que o pecado me separa de Deus. E a glória de Deus não pode mais permanecer em mim. Olha só, olhei e vi que algo que parecia com um trono de safira sobre uma superfície de cristal acima da cabeça do querubim. Então o Senhor disse ao homem vestido de linho: vá entre as rodas que estão debaixo dos querubins, pegue um punhal de brasas ardente e espalhe sobre a cidade. Ele fez enquanto eu observava. Os querubins estavam na extremidade do sul do templo quando o homem entrou e a nuvem da glória encheu o pátio inteiro. Então a glória do Senhor se elevou acima dos querubins e foi para a porta do templo. Essa nuvem encheu o templo. O pátio resplandeceu com a glória do Senhor. O movimento das asas do querubim fazia um som como a voz do Deus Todo-Poderoso, e podia-se ouvi-lo até mesmo no pátio externo. O Senhor ordenou ao homem vestido de linho e disse: vá, entre os querubins e pegue algumas brasas ardentes que estão entre a roda. O homem foi e colocou-se ao lado das rodas. Em seguida, um dos querubins estendeu a mão e pegou alguma das brasas ardentes do fogo que estava entre os querubins. Colocou as brasas nas mãos dos homens, vestiu de linho o homem que recebeu e saiu. Todos os querubins tinham debaixo das asas o que parecia com a mão humana. E aí olhei e vi que cada um dos 4 querubins tinha do seu lado da roda as rodas brilhantes como berílio. As 4 rodas eram semelhantes e feitas da mesma forma. Cada uma tinha dentro dela outra roda que girava transversal, e os querubins podiam ser deslocados em qualquer uma das direções sem se virar enquanto se movia.
Deslocaram-se para a frente sem se virar. Tanto o querubim como as rodas eram cobertas de olhos. E os querubins tinham óleo por todo o corpo, inclusive nas mãos, nas costas, nas asas. Ouvi alguém referir-se à roda como rodas giratórias. Cada um dos 4 querubins tinha 4 rostos, e o primeiro era rosto de boi, o segundo de homem, o terceiro de leão e o quarto de águia. Enquanto os querubins se elevaram, eram os mesmos seres vivos que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Então, ontem nós falamos sobre esta visão que ele teve das rodas dos querubins, né? E que aqui estava simbolizando a retirada da presença de Deus do templo. No capítulo 11, é o julgamento contra os líderes de Israel. Líderes estes que tinham pecado e perverteram não só a si mesmo, mas também a toda a nação, a todo o povo. Então o Espírito se pôs em pé e me levou à porta desse templo do Senhor, onde vi 25 homens, entre eles estava o Jazanias, filho de Azur. O Espírito me disse: filho do homem, estes os homens que planejaram o mal e dão conselho perverso a esta cidade. Não acha que é uma boa hora para construir casas? Essa cidade é como uma panela de ferro, estamos seguros dentro dela, como a carne da panela. Portanto, filho do homem, profetize contra eles em voz alta. Então o Espírito do Senhor veio sobre mim e ordenou que eu dissesse: assim diz o Senhor ao povo de Israel: eu sei que vocês dizem, pois conheço cada pensamento que lhes vem à mente. Assassinaram muitos nessa cidade e encheram suas ruas de cadáver. Portanto, assim diz o Senhor soberano: de fato, essa cidade é uma panela de ferro, mas os pedaços de carne são aqueles que vocês mataram. Quanto a vocês, em breve os arrancarei da panela. Trarei sobre vocês a espada de guerra que tanto temem, assim diz o Deus soberano. Essa profecia já tinha sido dita pelo profeta Jeremias. E aqui Deus pega o profeta Ezequiel, que estava lá no exílio babilônico, e traz ele em espírito a realidade que se passava em Jerusalém e Judá, profetizada por Jeremias. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Queremos colocar o nosso coração diante de Ti, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Queremos sempre, Senhor, ter os nossos ouvidos prontos para Te obedecer. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.